E aí, Deco, tudo beleza? Maravilha, tudo certo. Tudo jóia. Muito bem, Deco. Então, estamos aí, Desafio Empreendedor chegando no Rio Grande do Sul, né? Eu estive, né, contigo durante o ano passado, durante 6 meses, em Navegantes, né, observando, né, praticamente observando o desenvolvimento da turma e fiquei impressionado, assim, como a turma se desenvolveu nesse desafio. Então, queria que tu explicasse para a galera aqui, que é o desafio empreendedor, onde é que tem, de onde é que surgiu e por que que esse impacto que deu em plena pandemia, aquelas empresas lá, e depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, em Navegantes, Santa Catarina, elas cresceram em média quantos por cento de faturamento? Eles tiveram em média 80%. 80%, cara, na pandemia, bicho. Se não tivesse na pandemia, ia ser quanto? 300? Sei lá, cara. A gente teve empresa lá com mais de 100%, 114%. Isso eu estou falando de média, fora os picos que eles tiveram, né? E teve Sim. empresa que beirou esses 300, 200 e poucos por cento de Ah, pico. é? Teve um pico assim de 200%. Né? Geralmente, as turmas têm isso, né? A gente tem uma média de crescimento, mas tem os meses de pico, né? Então, isso é importante. Mas o que você falou sobre impacto, né? Sobre diferencial, por quê? Por que esse programa dá tão certo? Por que ele é tão diferente? Eu sempre digo assim, existe uma grande diferença entre saber sobre as coisas e fazer as coisas, né? Tem muita gente aí entregando muito conteúdo, e eu entendo, inclusive, que tem muito conteúdo bom sendo entregue por aí, mas lá em 2007, quando já se falava né, em comportamento empreendedor, enfim, isso aí já era um assunto que já estava sendo difundido no meio empresarial, né? No meio dos empreendedores, ficou assim sempre uma questão, né? Cara, como é que a gente pega todo esse assunto, toda essa informação e coloca em prática dentro do negócio? A gente percebia que faltava isso para o empreendedor. Ele até tinha acesso à informação, ele só muitas vezes não conseguia colocar aquilo em prática dentro do negócio dele, no dia a dia, sabe? Nessa vida aqui normal, onde fornecedor atrasa, cliente não paga na data certa, funcionário também não desempenha o que tem que desempenhar, enfim, onde tudo acontece, né? Só quem é empresário sabe disso. Então, o Paulo Eustáquio ele foi muito feliz desenhando uma metodologia pensando justamente nesses micro e pequenos empresários que também não tinham acesso a essa informação, não tinha essa facilidade, e ele decidiu isso pensando nesses caras, sabe? Em ajudá-los a pegar toda essa informação e colocar em prática dentro do negócio. Então, ele juntou um grupo de empresários, até para viabilizar economicamente isso, e começou a aplicar a metodologia, onde ele tinha uma parte de treinamento, né, onde ele disponibilizava a informação, mas depois tinha uma segunda etapa, onde tudo aquilo que era disponibilizado era colocado em prática. E com a responsabilidade do acompanhamento para que aquilo desse certo. Então, precisava de um período de maturação, né? Não era nada que você dava a receita, o cara colocava em prática e já dava certo. E você, como um especialista em comportamento empreendedor, você sabe disso, né? Que a gente tem que ter um tempo de maturação, até para que ele se desvencilhe de hábitos ruins ou inadequados, né? E crie novos hábitos. Então, precisa de um tempo. E assim foi. A turma de Unai, Minas Gerais, foi uma grande surpresa, com excelentes resultados, e só confirmou aquilo que ele desejava, já tinha tocado um plano piloto antes no estado de Goiás, e foi quando ele chamou a mim, chamou o Carlos, e nós entramos, compramos a ideia, né? Entramos de cabeça mesmo no projeto, e Naquela lá, época tu era facilitador do Empretec. naquela época, eu era facilitador do Empretec, o Carlos Roque também era, né? Mas assim, a gente já estava nessa fase de transição, continua, não continua. O Carlos Roque já estava em vias de parar, mas enfim, entramos de cabeça lá com 14 anos, né? 14 Sim. anos de projeto de sucesso. E a receita do bolo sempre foi essa. Eu costumo dizer que tem gente que ele quer se aventurar em fazer
desenvolver grandes, como é que eu vou te dizer? Tem uns gurus aí com receitas extremamente elaboradas, né? E tem cara pouco preparado para isso. Então, eu entendo que o programa ele apostou numa receita simples e que agrada a todo mundo. Sabe aquela história do arroz, feijão e ovo bem feito? Foi o que aconteceu. A gente pegou exatamente aquilo que era fundamental para o empresário e que era dificuldade, né? Aqueles comportamentos que eram geradores de resultado, né? Aquele conjunto de realização, e a gente começou a colocar aquilo em prática, dar noções mais reais para ele do que era a meta, como que funciona, porque aquilo parece que inventaram para a gente não cumprir, né? Meta foi uma coisa que inventaram. É que no Empretec, cara, pô, trabalho comportamental é um baita do treinamento, né? Mas assim, ele é que nem as vacinas de agora, o pessoal tá falando. A primeira dose dá 60%, a segunda vai a 90%. Cara, o Empretec te dá aquele 60%, se tivesse, né, um acompanhamento, tu ia 90% em resultado. É isso que Ah, eu percebe? Você vai no primeiro mês na empresa do cara, ele nunca ouviu falar de MEN. Tem uns caras que já, né? Mas assim, ele nunca ouviu falar de MEN. Aí você implanta, aí o primeiro mês não dá tão certo, mas aí você vai e vem com ajuste fino, melhora aquilo, engaja a equipe, envolve no processo, a equipe entende e passa a acreditar que aquilo dá certo, que ele é premiado e aquilo traz resultado para ele, para a empresa. Cara, então é isso, é um processo. Eu acho que você foi muito preciso. Vem o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, ou seja, isso vai sendo desenvolvido, mas dentro da realidade do cara, com as personificações que ele precisa, sabe? Um trabalho personalizado, que às vezes o que é numa empresa virtude, na outra é um grande problema. Tu pega assim, uma empresa lá que teve um grande. Não tinha empregado praticamente, facas rincão, né? Não. Era um funcionário, eu acho que nem era. Era mais trabalho comportamental dos sócios ali. Isso, Né? exatamente. E tinha outros lá, como oficina lá, chapeação, que o cara já tinha 3, 4 funcionários. Né? Então para uma empresa, para qualquer empresa mesmo, ser funcionário. Só que tu engaja quem tá ali, quem tá em volta, velho, vai todo mundo ou não vai, né? Pelo que eu vi. Né? E quem não vai, dança, né? Porque não aguenta o processo. Uma questão de escolha. Eu falo, a gente pode disponibilizar em qualquer tipo de informação, acompanhamento, garantir resultado, desde que haja vontade. Vontade a gente não põe ninguém. Concorda comigo? É impossível. E você também tocou num outro assunto agora legal. Você pega a Facas Rincão, que tinha um casal de empresários, e você tinha empresas que tinham o maior número de funcionários. O foco desse trabalho é justamente o empreendedor. O gestor, o gerente, o líder, porque o resto é consequência. Quando a gente quer mudar o resultado da nossa equipe e do nosso negócio, a gente ensina e arrasta pelo exemplo, né, Sérgio? Não pode ser diferente disso. Então, tem que ser um trabalho que parta dos gestores, dos empresários. É por isso que dá tão certo, porque começa de cima para baixo. Você tem um monte de trabalho sendo desenvolvido aí para funcionário, técnicas. Cara, tem muita técnica para fazer um monte de coisa. Mas é isso. Madre Teresa de Calcutá que falava, né? Que as palavras comovem, os exemplos arrastam. E é isso. Esse programa ele vem arrastando pelos bons exemplos. É isso. O que eu observei lá, assim, vocês falam consultoria, eu te comentei, cara, isso não é consultoria, é mentoria, né? Porque a consultoria, cara, o cara vai lá, olha, tem que fazer assim, assim, assado e tchau. Tá aqui o projeto, tá aqui o plano, né? Em princípio é isso. Né? Então, uma mentoria, tu te envolve, né? E, cara, o que eu vi a atuação de vocês, tu e do Gaudioso lá, principalmente na pandemia, quando a gente começou a conversar, que vocês tiveram lá em Navegantes, quer dizer, e no início da pandemia pegaram os caras pela mão, cara, galera, vamos junto. Nós vamos vencer essa pandemia e entregaram, cara. Isso que eu fiquei surpreso, sabe? Porque, pô, foi um ano absurdo, né? Absurdo para mim, para o meu negócio foi um absurdo, para o teu deve ter sido, para todo mundo, né? E aí vocês foram lá e pegaram, os caras estavam meio que desistindo, que tinham
foi só tido um primeiro encontro, né? Nós fizemos o primeiro encontro, logo em seguida se instalou pandemia, lockdown, enfim, e um desespero. Você falou, um desespero generalizado. Sim. Mas aí é que está a diferença, Sanches. A diferença entre proposta e propósito. Esse é um trabalho que, se você fizer só por dinheiro, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a proposta tem que ser diferente. A proposta, nossa, isso é transformar a vida desses caras, é transformar resultado. Então, quando isso aconteceu, eu, particularmente, vivi em xeque-mate, porque era uma situação que ninguém tinha vivido no mundo inteiro. Não tinha nenhum guru para isso, não tinha nenhum cara com expertise para essa situação. E aí a gente vai para o início da coisa, né? Vai e se agarra na proposta. Eu tinha falado para eles que eu era sócio deles, a partir daquele momento, eu era sócio deles, não no negócio, mas no resultado, né? No compromisso em gerar resultado. E tinha chegado a hora de eu verdadeiramente comprovar com a atitude que aquilo era verdade, que eu não estava fazendo aquilo só por dinheiro. E aí eu fiz um videozinho rápido, mais ou menos parecido com isso que a gente está fazendo aqui, mas dizendo para eles que tinha chegado a hora de eu provar que a proposta tinha que ser maior do que... Aliás, o propósito tinha que ser maior do que a proposta. E eu desci para Santa Catarina, saí de Campo Grande, fui para Santa Catarina, não cobrei R$1 de ninguém e fui atender empresa por empresa, nas dores de cada um, nas dúvidas de cada um, porque é isso, né? Você encontra pessoas diferentes. Você tem gente com questões emocionais mais sólidas, né? E você encontra gente mais desestabilizada. Aí você tem que tratar... Gente que reage rápido e tem gente que tem uma depressão, né? Eu encontrei empresários completamente paralisados, não sabiam o que ia fazer, entendeu? Então, a gente foi trabalhando especificamente em cada um, num primeiro momento dando esse primeiro norte para eles, e foi muito bom. A partir daí, a gente conseguiu verdadeiramente o engajamento da turma, e eles entenderam que se eles fizessem aquilo que a gente estava propondo, e aí eu concordo com você que é um trabalho de mentoria, né? Porque você propõe e também ajuda, né, a colocar aquilo em prática. Tem um detalhe em tudo isso, eu sempre escutei essa frase, e ela, no desafio empreendedor, ela se torna uma verdade absoluta. Você não consegue tirar de ninguém o que ele não tem para dar. Então, a gente tem que ter a habilidade, e é por isso que é tão difícil encontrar consultor para esse programa. Porque não é um curso, não é uma coisa quadrada que você, né, Ctrl-C, Ctrl-V.